história do Núcleo Bandeirante está intimamente ligada à construção de Brasília e ao inesquecível presidente JK. Em 1956, a Novacap abria as principais avenidas do Núcleo Bandeirante. Candangolândia, Núcleo Bandeirante e o Museu Vivo da Memória Candanga, antigo Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, o Hospital do IAPI, formavam o principal núcleo urbano anterior à inauguração de Brasília. O Núcleo Bandeirante tinha função comercial, a Candangolândia tinha função administrativa e o HJKO função hospitalar. Juntos formavam um complexo em que cada local cumpria uma função dentro do contexto da construção da nova capital. Núcleo Bandeirante e Candangolândia surgem ao mesmo tempo e possuem a mesma importância histórica. O Núcleo Bandeirante nasceu para abrigar os operários. Foi o primeiro aglomerado urbano formado para dar suporte à construção de Brasília. O acampamento tinha caráter provisório e sua existência estava condicionada ao período da construção da nova capital. O comércio local era totalmente isento do pagamento de taxas e impostos, daí o nome Cidade Livre. No final de 1956, já existia uma razoável concentração de atividades comerciais. Com a aproximação da inauguração de Brasília, em abril de 1960, começaram boatos da desmontagem da Cidade Livre. Os comerciantes deram início ao movimento pró-fixação e urbanização do Núcleo Bandeirante, encabeçado por Garcia Neto, Filomena Mazola, Jorge Cauí Júnior, Antônio Gomes Soares, Tenório de Albuquerque, entre outros. Foi através deste movimento que no dia 20 de dezembro de 1961, o então presidente João Goulart sancionou a Lei 4020, que criou o Núcleo Bandeirante, a única cidade satélite criada por decreto presidencial. Frequentar os bares da Cidade Livre e a zona boêmia da Placa da Mercedes eram os principais divertimentos dos candangos. Também foram implantados locais para cultos religiosos, com destaque para a primeira Igreja Batista e a Igreja São João Bosco, que em 2007 completaram 50 anos de fundação. Em 1964, o Núcleo Bandeirante passa a integrar a região administrativa de Brasília, incluindo-se também nesta área a atual região administrativa da Candangolândia. No final da década de 60, deu-se início à substituição das edificações de madeira por alvenaria. Em 1989, o Núcleo Bandeirante passa a compor a RA 8, englobando Candangolândia e Riacho Fundo. E, em 1994, estas duas localidades são transformadas nas RAs 17 e 19. No ano passado, a Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Metropolitana, construída em mutirão pelos moradores em 1959, foi destruída por um incêndio. Imediatamente, o GDF investiu aproximadamente R$250 mil na recuperação do templo, que é tombado pelo IPHAN. O Núcleo Bandeirante tem aproximadamente 45 mil habitantes e um colégio eleitoral de 32 mil eleitores. Herança dos tempos da Cidade Livre, continua sendo ponto de referência comercial da região. Mantém-se firme em sua inconfundível vocação, com um comércio forte e diversificado. O Mercadão do Núcleo Bandeirante e a Feira Permanente, famosos por seus restaurantes que servem comidas típicas, especialmente as nordestinas, são pontos tradicionais de encontro da comunidade. A rede pública de ensino da cidade conta com 8 escolas, que atendem a 4.414 estudantes.
Através do governo nas cidades, em 2007, o Núcleo Bandeirante recebeu mais de 3.600.000 reais. Muitas obras foram executadas. O bairro da Divinéia ganhou recapeamento asfáltico em todas as suas ruas, com investimento na ordem de 300.000 reais. O setor industrial Bernardo Saião também foi urbanizado. Recebeu pavimentação asfáltica, calçadas, meios-fios e gramas. O Núcleo Bandeirante nunca tinha recebido tantas obras em toda a sua história. Desta forma, o contribuinte percebe que os seus impostos estão sendo bem aplicados. O governo Arruda Paulo Otávio autorizou obras para a revitalização da Avenida Central, que ganhou mais de 200 novas vagas de estacionamento. Cumprindo o compromisso de campanha, o governo deu início à implantação da infraestrutura do setor placa da Mercedes. Até agora, a placa da Mercedes já recebeu mais de 6 milhões de reais em obras. Assim, o governo atende a uma antiga e justa reivindicação dos empresários do setor. Só em 2008, o GDF investirá mais de 4 milhões de reais em outras obras no Núcleo Bandeirante. O Complexo Esportivo da Divinéia é composto de campo de futebol, com vestiários, quadra poliesportiva, parque infantil e campo de areia. Foram investidos quase 150 mil reais em obras. Na Metropolitana, temos o estádio Vasco Viana de Andrade. O campo é utilizado por equipes profissionais da cidade, como Dom Pedro, atual vice-campeão brasiliense de futebol, da primeira divisão. O Bandeirante Futebol Clube, que disputa a terceira divisão local, e pela comunidade. O campo da Metro já foi palco de grandes eventos. No estádio, há 50 anos, acontece o famoso jogo de solteiros versus casados, atividade que faz parte do calendário oficial das festividades do Núcleo Bandeirante. Nos anos 60, recebeu a equipe do Santos, com a presença do Rei Pelé. Este ano, o governo liberou recursos e o estádio está recebendo importantes obras de melhorias. O complexo do ginásio de esportes do Núcleo Bandeirante possui, além do ginásio, 2 quadras externas em sua estrutura. Estas quadras seriam mais úteis à comunidade se fossem cobertas. O ginásio tem capacidade para 2.000 pessoas e já sediou importantes competições do cenário esportivo nacional, como a Superliga de Vôlei masculino e feminino, campeonatos brasileiros de jiu-jitsu, entre outros. Por ser um espaço muito utilizado pela comunidade, encontra-se necessitando de reformas. O Núcleo Bandeirante ganhou uma pista de skate street. O GDF investiu quase 150 mil reais na construção da pista. Considerada por seus usuários como a melhor pista do Centro-Oeste, já recebeu competições importantes como a Copa Centro-Oeste de BMX e o Campeonato Brasiliense de Skate Street. Recentemente, a pista recebeu a etapa norte e centro-oeste da Copa Quicks de skate amador. Por ter sua demanda ampliada, seus usuários reivindicam cobertura da pista. Obra importante que prestará homenagem ao Padre Rubens é o Circuito de Longevidade e o Parque de Inclusão Infantil, que já recebeu quase 300 mil reais na primeira etapa. Para a segunda etapa, que se encontra em andamento, o governo Arruda Paulo Otávio liberou mais de 300 mil reais. No total, serão investidos 600 mil reais na construção do primeiro parque público da América Latina para a inclusão conjunta de crianças portadoras de necessidades especiais e idosos.
O salão de eventos, com capacidade para 600 pessoas, recebe as principais atividades sociais da cidade. O Auditório Garcia Neto, uma justa homenagem a este pioneiro, tem capacidade para 100 pessoas. Em breve, a nossa comunidade contará com um novo espaço cultural, que está em fase de conclusão. No item segurança, a cidade conta com a 11ª Delegacia de Polícia, com a 12ª CPMIND e com a 6ª Companhia de Incêndio. Muito em breve, a cidade ganhará mais um posto de policiamento comunitário, que está sendo construído entre a Metropolitana e a Divinéia. Assunto que merece atenção especial do nosso governo é a Vila Cauí. Há 2 anos, eram menos de 1.200 pessoas que ocupavam aproximadamente 200 lotes. Bastou cogitar-se a possibilidade da regularização fundiária, iniciou-se um escandaloso processo de especulação imobiliária, com o surgimento de novos barracos. A Vila Cauí ocupa uma APP, Área de Preservação Permanente. O Núcleo Bandeirante é administrado pelo pioneiro Lino Neto de Oliveira, que também preside o Democrata na 10ª Zona Eleitoral. Estamos apenas no começo. Núcleo Bandeirante. Passado, presente e futuro. Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? E é por isso que eu reclamo essa tua companhia, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. E é por isso que eu reclamo essa tua companhia.